Para todos vocês que estão comigo neste propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração, que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Mas estamos juntos para estarmos buscando a presença gloriosa do nosso Deus, para exaltarmos o seu nome, na certeza de que Ele está comigo aqui e com você também, aonde quer que você estiver. Porque o Deus que servimos, segundo a sua palavra, Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Glória a Deus. E nós não estamos fazendo esta reunião no meu nome ou no nome de quem quer que seja, mas estamos fazendo esta reunião em nome de Jesus. Estamos reunidos em nome de Jesus, para glorificarmos o nome dEle, para buscarmos a face dEle, para meditarmos na sua palavra. Tudo é para Ele e tudo vem dEle, porque Ele mesmo disse na sua palavra que sem Ele nós nada podemos fazer. Glória a Deus. Por isso eu louvo a esse Deus maravilhoso que tem nos sustentado, que tem nos mantido na sua presença, que tem nos guardado e nos protegido das astutas ciladas e laços do inimigo. E o Deus que servimos é poderoso para ouvir e responder o nosso clamor, para estar conosco todos os dias, como Ele nos afirma na sua palavra, até a consumação do século. E nós sabemos que Ele está conosco, porque podemos sentir a sua presença e também podemos ver com os nossos olhos tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele tem feito na vida daqueles que buscam a presença dEle, que clamam por Ele. E eu tenho certeza que esta noite não vai ser diferente, esta madrugada, porque nós vamos estar clamando pela presença dEle, vamos estar buscando a face dEle, e a sua palavra diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E nós já estamos na virada do dia, aliás, já estamos entrando na madrugada, e temos certeza que o Senhor vai estar ouvindo e respondendo a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo por estarmos mais uma vez reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos e as tuas servas, e até aqueles que ainda não te conhecem, em todos os lugares, em todo e qualquer lugar onde eles estiverem. Onde quer que estiver alguém buscando a tua face, aonde quer que estiver alguém orando juntamente comigo neste momento, que o Senhor se faça presente, que o Senhor os visite, que o Senhor console o coração de cada um. Fortaleça, Nayasub, Andalabachai, cada um. Destrua as obras das trevas, destrua todo poder maligno. Atua na mente, atua no coração dessas pessoas, concedendo a bênção, concedendo a vitória, pelo poder do teu sangue, para a glória do teu nome. Meu Deus, eu te peço que o Senhor visite a nossa nação, nosso estado, nossa cidade, bairro e rua onde moramos. O Senhor visite também todos os teus servos, aonde quer que estiverem. Faz uma grande obra, meu Pai, na vida daqueles que estão conosco neste momento, aqueles que vão entrar mais tarde, porque o Senhor sabe que tem alguns que fazem uso de medicação e eles conseguem participar no decorrer do dia, logo pela manhã, outros mais tarde, mas o importante é que eles vão estar participando e vão estar sendo abençoados de uma maneira toda especial, porque a tua palavra diz que o Senhor jamais permite que nós o busquemos em vão. Então nós estamos buscando a um Deus vivo, a um Deus que responde ao clamor do aflito, ao clamor do necessitado, o Deus que visita o encarcerado, Deus que visita aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão no leito de dor, carente do socorro do Senhor. E eu clamo por socorro por todas essas pessoas, por aqueles que estão vivendo nas ruas das cidades ao relento, aqueles que estão vivendo embaixo de barracas, de pontes, de viadutos.
vivendo embaixo de marquises, vivendo de uma maneira totalmente desumana. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso e eu creio que o Senhor pode mudar esse quadro. O Senhor pode transformar esta situação. A tua palavra diz que o Senhor transforma a maldição em bênção. Então eu creio que o Senhor pode mudar a sorte dessas pessoas, o Senhor pode transformar. O Senhor pode entrar com providência, com provisão, com livramento e com proteção para todas estas pessoas, para todas essas famílias. Visita, meu Deus, os lares onde as pessoas estão passando privações, onde está faltando pão, onde está faltando o alimento do dia a dia. E eu te peço que o Senhor entre com provisão, porque o Senhor é Deus provedor, é Jeová Jiré, Deus de toda provisão. Então entra com provisão, meu Pai, neste lar, nesta família, neste lugar onde essas pessoas estão vivendo, precisando de uma provisão do céu, precisando que o Senhor estenda as tuas mãos e envie anjos, porque o Senhor é Deus que envia anjos para socorrer o aflito, para socorrer o necessitado. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A tua palavra diz que os seus ministros, que os anjos são ministros do Senhor e que eles são como labaredas de fogo. Por isso, nesta noite, Senhor, envia anjos. Onde quer que houver alguém clamando, alguém buscando, alguém precisando do teu socorro, Nayassubi, Andalabachai, visita com cura, com milagre, com libertação, com salvação, com transformação de vida, com quebrantamento de coração, com consolo. Consola, Pai, aquele que está triste, aquele que está abatido, precisando do consolo que só o Senhor pode dar. Manifesta o teu poder, Senhor, eu te peço. Esteja com o aflito, esteja com o necessitado, esteja com aquele que está passando por dificuldades em todas as áreas das suas vidas, aqueles que estão angustiados e aflitos. Toca agora nos corações, toca nas mentes, toca no emocional desta pessoa, no psicológico dela, trazendo de volta a paz, trazendo de volta a alegria que só o Senhor pode dar. Eu creio, Senhor, no milagre da transformação, porque foi o teu primeiro milagre no teu ministério terreno. Por isso eu creio que o Senhor pode transformar, o Senhor pode libertar, pode fazer desta pessoa uma nova criatura. Glória a Deus. Então, Senhor, visita este lar como o Senhor visitou a casa de Zaqueu. E o Senhor transformou tudo ali. Começando pela vida de Zaqueu, o Senhor transformou tudo. Que o Senhor possa fazer como o Senhor fez naquele casamento ali em Caná da Galileia, quando o Senhor transformou a água em vinho. E o vinho simboliza a alegria. E eu creio que o Senhor pode também transformar muitos casamentos, voltar a alegrar o coração de cada um e fazer uma grande obra para a honra e glória do teu nome. Eu creio no milagre, eu creio na libertação que só o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode mudar e transformar cada vida, cada situação, para a glória do teu nome. Visita, Senhor, e opera pelo poder do teu sangue. Visita e opera para a glória do teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Manifesta para o teu poder. Nos prepara para o dia glorioso da tua vinda. Sabemos que o Senhor é Deus que peleja com justiça. É Deus que se manifestou para libertar e transformar a vida do ser humano, para trazer de volta o ser humano que se perdeu lá no Jardim do Éden. Glória a Deus, eu te louvo, eu te agradeço.
porque eu sei que o Senhor vai operar, que o Senhor vai manifestar teu grande poder. O Senhor vai mudar a sorte, vai mudar situações pelo poder do teu sangue e para a honra e glória do teu santo nome. Glória a Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso, desse Deus misericordioso, esse Deus que operou no passado, mas Ele opera hoje. Às vezes nós paramos no tempo e achamos que o Senhor só operou no passado, que o Senhor só fez milagres no passado. Mas acontece que não é só no passado que o Senhor operou, Ele opera hoje também. Os mesmos milagres que Jesus fez no passado, Ele faz hoje também. Ele tem o mesmo poder, Ele não muda. Glória a Deus. E eu gostaria de estar lendo com vocês na carta de Paulo aos Filipenses. Glória a Deus. No capítulo 4, e o versículo 10 em diante, vamos estar lendo para a nossa meditação. Esse clima seco, né? Apesar que está chovendo um pouquinho, mas o clima ainda está muito seco. E a gente sente a garganta imediatamente, já fica diferente. Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos e saudações finais, quer dizer, donativos, né, que ele recebeu da parte dos filipenses. Ele recebeu donativos. Então Paulo ele começa dizendo assim: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versículo que todo mundo recita, que todo mundo que eu digo, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que frequentam a casa de Deus, já aprendeu de cor. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. Glória a Deus. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível
a Deus. Louvado seja Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa é meditarmos na palavra de Deus, não só assim de uma maneira citando apenas algum versículo ou um versículo que nos agrada, né? Porque se nós formos citar ou pregar em cima de um versículo que nos agrada, sem ler todo o texto, com certeza nós só vamos ficar falando sobre aquele versículo, mas vai estar faltando alguma coisa. Glória a Deus. Paulo, quando ele escreveu esta carta aos Filipenses, ele estava precisando de ajuda. Ele estava se sentindo sozinho, se sentindo até abandonado, porque ele estava ali precisando de ajuda, e de todas as igrejas por onde ele passou, todas as igrejas que ele construiu, que ele levantou, que ele conseguiu formar por onde ele andava, ele deixava uma congregação, ele deixava uma igreja, e naquele momento ele estava vivendo assim um período de dificuldade. Então, ele fala a respeito da igreja de Filipos, da igreja que mais o ajudou no momento que ele mais precisava. Eu sempre falo para os irmãos, falo para aqueles que eu tenho tido a oportunidade de pregar, que o Senhor sempre envia anjos nos momentos que mais nós precisamos. Nem sempre nos momentos que mais precisamos nós podemos contar com as pessoas que pensamos que podemos contar. Nem sempre nos momentos das nossas maiores lutas, maiores dificuldades, a gente pode contar com as pessoas que já conviveram conosco, que já nos conhece, que sabe quem nós somos. Geralmente, nesse momento, a gente não pode contar com essas pessoas. Mas nós temos um Deus que não nos desampara, nós temos um Deus que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. E Ele não nos desampara, Ele não nos deixa só. Glória a Deus. Nos momentos em que nós esperávamos e contávamos com a ajuda de uma pessoa que nós achávamos que jamais ia nos abandonar, de repente a gente se vê, né? Se vê só. Porque a própria palavra de Deus diz que maldito o homem que confia no homem, que faz do homem o seu braço. Nós temos que confiar somente no Senhor. Ele que nos socorre, Ele que nos fortalece, Ele que nos ajuda, Ele que nos sustenta, Ele que não nos desampara, Ele que é o nosso abrigo no momento da tempestade, Ele que envia socorro do céu, Ele que envia anjos para nos socorrer, para nos ajudar. E, de repente, a pessoa que menos você espera
é a pessoa que o Senhor vai enviar. Porque às vezes a gente fica esperando de um lado, a gente fica esperando pessoas que nós já convivemos, pessoas que nós já conhecemos, pessoas que nos conhecem, que sabem quem somos. De repente essas pessoas não aparecem, mas o Senhor envia pessoas que você nem está esperando. Porque é assim que o Senhor trabalha. E Paulo, aconteceu isso com ele. Estava ele ali precisando de socorro, precisando de donativos, precisando de ajuda. Não só ajuda espiritual, mas ele estava precisando também de ajuda material. Porque isso pode acontecer muitas vezes na vida do cristão. Apesar que eu já ouvi algumas pessoas falarem, pessoas que já estavam servindo ao Senhor há muito tempo e elas chegaram a falar para mim, e eu ouvi, que não aceitava a situação de um servo de Deus passar privações. Que quando isso chega a acontecer na vida dos servos de Deus, de passar privações, de viver uma vida sem nenhum conforto, uma vida que está sempre precisando da ajuda dos outros, eles chegaram a falar que é porque alguma coisa estava errada na vida dessa pessoa, que essa pessoa com certeza estava em pecado, por isso é que ela estava passando por aquelas privações todas. Mas, então eu me volto para a vida de Paulo, eu começo a observar a vida dos apóstolos, a vida do próprio Jesus e a vida dos nossos irmãos que hoje dormem no Senhor. E eu entendo que não é dessa maneira. Eu entendo que cada servo de Deus já passou por momentos difíceis. Porque muitas vezes nós somos provados na nossa fé. Jó, ele tinha de tudo, não faltava nada, ele era um homem rico. Ele era o homem mais rico do Oriente. A palavra começa dizendo assim. Mas, no entanto, depois ele perdeu tudo, inclusive a sua própria saúde. Porque o inimigo quis testá-lo para ver até onde ia a fé de Jó, para ver até onde Jó ia chegar sem blasfemar contra Deus. E como aconteceu na vida de Jó, pode acontecer na vida de qualquer um de nós, que somos servos de Deus. Podemos ser fiéis a Deus, porque Jó também era fiel. Jó também ele oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. E, no entanto, Jó veio a perder seus filhos morreram. Todos os seus filhos morreram de uma vez só. E como se isso não bastasse, perdeu a saúde. E a própria esposa dele se levantou contra ele por causa da fé que ele tinha em Deus. Então, a gente percebe que as pessoas que falam dessa maneira, que o crente não... que está errado o crente passar privações, que está errado o crente sofrer determinadas situações na face da terra, que quando isso acontece é porque ele está em pecado, é porque ele não está andando na presença de Deus e tantas outras coisas que as pessoas imaginam. É porque não conhecem o evangelho verdadeiro. Conhece apenas aquele evangelho só de coisas boas, aquele evangelho que só prega coisas boas, aquelas mensagens maravilhosas, que só traz alegria, que só traz aquela paz.
e aquela confiança de que tudo na vida do crente deve ser bom, tudo na vida do crente tem que ser maravilhoso. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Nós temos que aprender, nós temos que pregar a verdade. Não vamos ficar enganando as pessoas. E se nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho, nós não temos também como pregar. Porque como é que você vai pregar alguma coisa que você não viveu? Como é que você vai transmitir para alguém uma palavra que você nunca viveu? Porque a Bíblia, ela é como espada de dois gumes, como o próprio escritor aos Hebreus fala. Ela corta dos dois lados. E às vezes nós queremos transmitir para a igreja palavras que tragam somente coisas boas, só algo que possa satisfazer naquele momento. Só que nós não vivemos só aquele momento. Quando nós saímos pela porta da igreja, nós já vamos enfrentar o mundo lá fora. O mundo fora, dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. É outra coisa. A nossa vida cotidiana é totalmente diferente. Porque nós temos que enfrentar os problemas, as lutas, as dificuldades, o próprio adversário que se levanta contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. E nós precisamos conhecer de verdade a esse Deus vivo, a esse Deus poderoso. E saber que podemos contar com Ele em toda e qualquer situação. E nesta palavra aqui que Paulo deixou para nós, como exemplo, ele fala assim: muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Quer dizer, os irmãos se lembravam dele, mas não tinham tido a oportunidade de vê-lo, né? De estar com ele. Mas ele se alegrou porque ele percebeu que os irmãos tinham guardado lembrança dele. Glória a Deus. Então ele diz aqui: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Glória a Deus. É maravilhoso quando nós chegamos neste ponto que Paulo chegou, de se contentar com aquilo que tem. Porque existem pessoas que quanto mais tem, mais quer, quanto mais tem, mais quer, nada satisfaz, nada está bem. Pode ter a geladeira cheia, o armário cheio, a despensa cheia, pode ter a casa arrumada, tudo nos seus devidos lugares, e pode ter carro na garagem, pode ter tudo, mas está insatisfeita. Não se satisfaz com aquilo que Deus dá. Tem tudo que pode ser feito para se alimentar, mas sai de casa e vai comer na rua, vai comer nos restaurantes, vai comer porque acha que a comida do restaurante é melhor, acha que não tem que ter trabalho em cozinhar. Nunca está contente com aquilo que Deus faz. Está sempre descontente. Eu conheço pessoas que parece que nada satisfaz a elas. Por mais que Deus faça, por mais que Deus dê, por mais que elas tenham uma boa saúde, tem uma boa casa, tem uma família abençoada, mas não se contenta, quer mais. Fora aqueles que deixam a família e vai mexer na família dos outros, porque não está contente com a família que tem. São pessoas insatisfeitas, que nada está bom para elas. Porque elas nunca passaram pelo que Paulo passou. Elas nunca passaram pelo que o próprio Jesus passou.
Por isso é que nada satisfaz. Por isso que às vezes Deus precisa colocar os servos dele em aperto. Precisa fazer os servos dele passar pela moinha, para eles aprenderem a valorizar o que Deus tem dado. Porque tem gente que por mais que Deus dê, por mais que tenha, tem um bom salário, pode comprar tudo o que quiser, mas está insatisfeito. Está insatisfeito. E ainda fica reparando na vida do outro, querendo o que o outro tem. Como aconteceu com Davi. Davi tinha mulher dentro da sua casa. Ele tinha várias mulheres, várias concubinas. Mas um dia que ele deixou de ir para a guerra, deixou de fazer o que era para ele fazer e preferiu ficar em casa folgado, sem fazer nada, passeando pelo palácio. Aí ele enxergou Betseba tomando banho. Aí as mulheres que ele tinha já não servia mais. Ele queria aquela. Ele queria aquela que ele viu com seus olhos, já cobiçou a mulher, já quis a mulher para ele. E como rei, ele achou que ele podia ter tudo que ele queria e que ninguém podia impedi-lo. Mas Deus estava olhando, estava vendo. Como Deus nos olha e nos vê o tempo todo. Glória a Deus. E por causa disso, Davi pagou um preço muito alto. Por causa do pecado que ele cometeu. Pagou um preço muito alto. Por cobiçar aquilo que é do próximo. Por não aceitar, não se contentar com aquilo que tem. Que aquilo que o Senhor deu, não se contenta, vai querer o dos outros. E Davi, aconteceu isso com ele, que ele quis a mulher do próximo, ao invés de se contentar com as várias mulheres que ele tinha. E quando o profeta Natan chegou e falou para ele, ele teve que se curvar diante de Deus e se humilhar. Mas mesmo assim, o filho que ele teve, da relação que ele teve com aquela mulher, o Senhor não permitiu que vivesse. Por causa do seu pecado. Então o que acontece na vida do cristão que muitas vezes as pessoas não entendem, e alguns cristãos também não entendem. Que muitas vezes nós somos provados na nossa fé. E quando eles percebem alguma coisa diferente acontecendo na vida de um cristão, alguns começam a dizer, poxa, mas aconteceu isso daí. Será se essas pessoas não estão em pecado? Será se não é isso? Será se não é aquilo? Querendo saber o motivo, por que aconteceu. Por que Deus permitiu que acontecesse? Se nós formos querer saber tudo, por que Deus permite determinadas coisas na vida de alguns servos de Deus, nós vamos se perder. Porque o Senhor jamais ele vai ficar dizendo por que ele permitiu. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou acontecer? O Senhor não podia ter livrado? Podia. E o Senhor pode livrar. E às vezes as pessoas começam a julgar. Começam a julgar e falar, aconteceu, porque com certeza a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Gente, enquanto estivermos nesta terra, estamos arriscados a passar por qualquer tipo de situação como todo ser humano passa. É claro que o Senhor pode livrar, é claro que o Senhor livra, é claro que o Senhor tem poder para não deixar acontecer, mas se de repente o Senhor permitiu para o bem daqueles que estão aqui. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a 2 minutos.
Mas ele sabe o que vai acontecer no futuro. Por isso é que ele permite certas coisas na nossa vida. Que até nós mesmos ficamos dizendo por que Deus permitiu, por que Deus não livrou, por que Deus não fez nada para que fosse evitado. E Jó também poderia dizer a mesma coisa. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que tudo lhe fosse tirado? Seus bens, sua família, sua saúde. Jó com certeza não sabia o que estava se passando no mundo espiritual. Porque o mundo físico que nós vivemos, nós sabemos mais ou menos o que está se passando. Mas o mundo espiritual só conhece o que está acontecendo no mundo espiritual aqueles que são espirituais e que buscam a Deus e que andam com Deus. É que Deus revela o oculto e o profundo. Senão nós não ficamos sabendo de nada. Chegamos até a pensar que está tudo normal, que está tudo bem, quando não está. Glória a Deus. Mas alguém poderia até dizer, poxa vida, mas Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele passou privações. Paulo que era cidadão romano, Paulo que era um chefe de um chefe de soldados romanos. Ele que era importante, que tinha estudado, que tinha tudo para viver uma vida abastada. E vivia antes de conhecer a palavra de Deus e antes de ter se colocado na presença de Deus. Ele passou a sofrer por causa do Evangelho. E a palavra que ele fala, escrevendo aos Filipenses, ele fala: muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Quer dizer, eles se lembravam de Paulo, mas não tinham como chegar até onde Paulo estava. Não digo isto por necessidade. Quer dizer, ele queria dizer que não estava dizendo aquelas palavras porque ele estava necessitando. Mas ele disse, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de Paulo, pelos ensinamentos que ele nos deixou. Ele disse, já aprendi a me contentar com o que tenho. Ele que estava acostumado a viver comendo do bom e do melhor. Ele que estava acostumado a viver uma vida abastada. De repente, por causa do Evangelho, ele se sujeitou a viver uma vida faltando várias coisas. Ele já não tinha aquela vida abastada mais, já não podia fazer o que ele queria, já não podia comer o que ele queria, já não podia vestir as roupas que ele queria vestir. Ele deixou tudo, renunciou a tudo por amor a Cristo e por amor ao Evangelho, por amor às almas. Glória a Deus. Então ele disse, sei estar abatido. É fácil? Será se todo mundo sabe estar abatido? Mas Paulo diz, sei estar abatido. E sei também ter abundância. Porque nesse mundo a gente tem que se acostumar com toda e qualquer situação. Um dia estamos vivendo momentos de alegria, de festa, de regozijo, mas vem também o dia da tristeza, vem o dia da dor, e nós precisamos buscar força em Deus. Porque é muito fácil viver só o dia da alegria, só o dia da festa. Quem é que não gosta de viver sempre festejando?
Mas tem o dia do choro, tem o dia da dor também. Que nós temos que aprender a viver. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha bem, Paulo sabia passar por tudo isso. Porque a vida que ele passou a viver depois que ele se converteu não foi fácil. Porque ele tinha que viajar, ele tinha que levar a palavra de Deus. E quando você viaja a serviço de Deus, nem sempre você chega e encontra uma mesa posta com tudo que você gostaria de comer. Você tem que comer aquilo que as pessoas têm para te dar. Você tem que passar necessidades muitas vezes. Porque nem todos os lugares que você chega vai ter tudo que você precisa. Às vezes as pessoas querem ser missionárias e elas querem ser missionário, quer sair pelo mundo para pregar a palavra de Deus, mas eu creio que cada um deveria pensar se realmente é isso que querem. Porque de repente a pessoa é acostumada a ter tudo que quer, tudo na hora, seu café na hora, seu almoço na hora, sua janta também, dormir numa cama confortável, ter tudo que gosta. Que na casa da gente faz do jeito que a gente quer, né? Só que quando a pessoa sai em missão, a serviço de Deus, ela vai ter que se contentar com aquilo que Deus der. Com aquilo que a pessoa que for hospedá-la possa oferecer. De repente ela vai se hospedar numa casa que não é um hotel. Ou de repente ela vai se hospedar num hotel que não é 5 estrelas. Né? De repente é um hotel de 1 estrela só, às vezes nem tem estrela. Mas é um lugar onde ela vai poder descansar. Onde ela vai poder renovar suas forças para poder fazer tudo aquilo que o Senhor ordenou que ela faça. De repente vai ficar na casa de um irmão que tem várias crianças e lá você não vai ter paz nem para dormir. Isso já aconteceu comigo. Eu falo para vocês aquilo que eu já vivi. A gente trabalhava o dia todo na obra, subia e descia morro, levando a palavra de Deus e orando pelas pessoas. E havia uma rádio também, a rádio ficava lá no alto do morro, com sol de mais de 40, quase 40 graus, subia aquele morro a pé para chegar até a rádio para poder transmitir a palavra de Deus. E no sol de meio-dia, e quando chegávamos na casa ainda tínhamos que preparar comida, alguma comida se quiséssemos comer. Era desse jeito. E não tinha descanso não. Não tinha descanso nenhum. Na hora de dormir a gente não tinha paz, porque tinha várias crianças, as crianças choravam, brigavam, faziam tudo que criança sabe fazer, né? E a gente tinha que ficar quietinha, aguentando tudo aquilo e ainda suportar toda a situação que estava acontecendo naquela casa, porque às vezes Deus nos manda para uma casa que lá a coisa tá terrível. E você chega lá, você vai em missão para lidar com outras pessoas, mas na casa que você vai ficar, você também tem que estar orando para socorrer aquela pessoa que está te hospedando, mas ela também está vivendo um período terrível. Então, viver da maneira que Paulo vivia não é fácil, e quem já fez missão, já viajou para outros estados, outras cidades, para fazer missão, outros países, sabe que não é brinquedo. Sabe que é difícil. Fazer missão dentro de casa é uma coisa. Fazer missão, quando o Senhor manda, vai para tal lugar, vai para como Deus fazia com Paulo. Às vezes tem o que comer, às vezes não tem. E você tem que comer o que a pessoa der para você comer,
ou se você tiver um dinheirinho a mais para você comprar alguma coisa para você comer. Não é como em casa, não. Então, Paulo disse, eu já me habituei, já me acostumei a viver com o que tenho. Paulo, ele não se preocupava, porque ele sabia ter abundância e também padecer necessidades, ele disse. Então depois é que ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vejo as pessoas recitando este versículo, só que a maioria não lê essa parte que eu li, ou o capítulo 4 de Filipenses. Precisa ler todo, para entender por que Paulo pronunciou essa palavra. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele sabia o que ele estava dizendo, por que ele estava dizendo dessa maneira. Glória a Deus. E ele aqui agradece também. E ele diz, todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Quer dizer, ele passava por aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Só a igreja de Filipos se lembrou em socorrê-lo, se lembrou que ele poderia estar precisando de alguma coisa, mas os demais não se lembraram. Por isso que nessa passagem ele fala que só os filipenses se lembraram das necessidades dele, que ele poderia estar precisando de alguma coisa. Glória a Deus. Porque também uma e outra vez mandastes o necessário a Tessalônica. Quer dizer que era uma igreja que ajudou ele quando ele estava em Filipos, quando ele estava em Tessalônica. Aquela igreja estava sempre ajudando Paulo. Porque só conhece a necessidade de um missionário quem faz missão. Senão, não conhece. Quem nunca fez missão na vida não sabe o que um missionário passa. Abandona tudo, deixa a sua casa, deixa muitas vezes até a própria família para fazer missão em outra cidade, em outro estado, em outro país. E só quem faz isso sabe a necessidade. E só aqueles que realmente são dirigidos por Deus sabem a necessidade. Porque é muito fácil servir a Deus quando você tem tudo. Você tem carro na porta, você tem tudo na sua geladeira, no seu armário, na sua despensa. Você pode escolher a comida que você quiser comer em casa. Se você não quiser fazer comida em casa, você vai comer no melhor restaurante. Então é muito fácil servir a Deus assim, qualquer um quer. Quem é que não quer servir a Deus assim? Comendo do bom e do melhor, se vestindo das melhores roupas, dos melhores calçados. Quem é que não quer servir a Deus dessa maneira? Todo mundo quer. Mas vá servir a Deus, tendo que sair para outros países, para outros estados, para outras cidades, e se hospedar em qualquer lugar, e alguns nem têm onde se hospedar. Acho que é fácil? Não. É fácil não. Então, quando eu vejo as pessoas, fulano é missionário, Beltrano também é. É claro, fazer missão assim é fácil. Vai fazer missão nas favelas, lá do Rio de Janeiro, ou mesmo de São Paulo, ou mesmo de qualquer lugar. Vai fazer missão nos vilarejos, para ver como é. Nos hospitais. Que é uma briga constante dentro das igrejas. Todo mundo quer pregar, quer subir no altar, quer pregar, mesmo que não tenha uma boa palavra que possa sustentar a igreja, que possa dar à igreja o verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus. Começa a falar da própria vida, a falar coisas que não interessam, ao invés de transmitir a própria palavra de Deus.
Então é fácil. Ficar brigando porque quer pregar, porque quer louvar, porque quer isso, quer aquilo. O pastor fica sem saber o que fazer, não sabe se dá oportunidade para um, para outro. Não sabe o que fazer no culto. Porque todo mundo quer pregar, todo mundo quer louvar, todo mundo quer fazer tudo. Gente, tem tanta coisa para se fazer aqui fora. Tem tanta gente precisando ouvir a palavra de Deus. Tem tanta gente sofrendo por não conhecer a palavra de Deus. E fica aquela briga, porque dentro da igreja quer fazer, outro quer aparecer. Vá aparecer lá fora para as pessoas que estão precisando. Glória a Deus. Paulo sabia de tudo isso. Por isso ele disse, posso todas as coisas, eu sei, eu aprendi a me contentar com o que tenho. Se você pode, na hora do almoço, comer uma salada, um arroz com feijão, glorifique a Deus. Porque tem gente que não tem nem isso para comer. Pare de reclamar, para de ficar descontente, porque fulano tem e você não tem. Hoje você não tem, mas amanhã você pode ter. Se você serve ao mesmo Deus que eu sirvo, eu tenho certeza que se hoje você não tem, amanhã Ele pode te dar. É só você buscar e confiar. Mas eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Confie no Senhor. Ele vai te indicar o caminho. Ele vai preparar de alguma maneira, é só você buscar. Busque a presença dele e não vai te faltar nada. Porque ele vai suprir as necessidades. E Paulo elogiou aqueles irmãos e agradeceu a eles. E depois ele disse, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, quer dizer, ele não estava procurando só receber. Mas procura o fruto que aumente a vossa conta. Quer dizer, Paulo estava dizendo que o que eles fizessem para Paulo, eles iam receber. Tudo que eles fizessem para Paulo ia estar na conta deles, não aqui na terra, mas no céu. Porque tudo que você faz em benefício da obra de Deus na terra, vai estar na sua conta, vai estar depositado lá. Porque do dinheiro dessa terra, das riquezas dessa terra, ninguém leva nada para a eternidade. Mas nós temos que guardar o nosso tesouro no céu. Nós temos que trabalhar aqui na terra para juntar lá no céu. Porque é lá que nós vamos receber daquilo que nós fazemos em benefício da obra de Deus na terra. E Paulo disse, mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Epafrodito, esse homem de Deus, que levou todas as doações que os irmãos mandaram para Paulo. E Paulo disse, bastante tenho recebido e tenho abundância, glória a Deus. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Porque qualquer doação que você faz para a obra de Deus, e para aqueles que estão trabalhando na obra de Deus, é um sacrifício que você está fazendo. Que é um sacrifício agradável a Deus. Deus se agrada do sacrifício que você está fazendo. Porque quem vai te recompensar é o Senhor. É Ele quem vai te recompensar. E aqui Paulo disse, deixando uma bênção para eles. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa é sabermos que
o que fazemos para Deus não é em vão. O que nós semeamos na obra de Deus, nós vamos receber a recompensa. Não da parte do ser humano, mas da parte de Deus. Não fique esperando receber nada do ser humano. Procure sempre entender que você e eu vamos receber de Deus. Ele vai nos recompensar. Por isso, faça a obra de Deus, faça com amor, com dedicação, se esforce para pregar esta palavra para todos que você conhece, para toda a sua família, ainda que você tenha que andar distâncias longe, ainda que você tenha que andar a pé, ou ainda que você tenha que andar da maneira que você puder, vá levar a palavra de Deus. Não guarde só para você as bênçãos, não. Leve para outras pessoas também, para que elas conheçam o Deus vivo, o Deus todo-poderoso que nunca falhou e que jamais vai falhar. É maravilhoso quando nós podemos sair para levar esta palavra. Porque a palavra de Deus nos fala lá no Salmo 126, se não me engano, que aquele que sai andando e chorando, levando a preciosa semente, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A colheita. Porque tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. Aquele que sai chorando, hoje eu tô triste, eu tô abatido, eu tô passando por lutas na minha vida, na minha casa, na minha família. Porque que crente que não tem luta? Eu gostaria de saber se tem algum crente que não tem luta. Porque eu ainda não encontrei nenhum. Então, com luta ou sem luta, passando por provas, por situações difíceis, mas continua levando a palavra de Deus, continua pregando a palavra de Deus, chorando, cantando. Tem dias que você está cantando, você prega a palavra de Deus, está chorando, pregue a palavra de Deus. Porque você com certeza vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos, trazendo no braço os feixes, com os frutos de tudo que você semeou. É maravilhoso quando a gente semeia a palavra de Deus. É maravilhoso quando a gente trabalha para Deus. Porque não ficaremos sem recompensa. Não ficaremos sem receber. Ainda que a gente esteja chorando. Tem dias que a gente está numa situação que a gente até ora, Senhor, que não venha ninguém para pedir uma oração, que não venha ninguém ligar precisando de ajuda. Mas é nos momentos que a gente está passando pela pior situação, é que aparecem pessoas no nosso caminho precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando de uma palavra, precisando de uma oração. E nós não podemos deixar de fazer. Nós não podemos negar. Nós não podemos dizer, hoje eu não vou orar não, porque hoje eu estou cansado, eu estou abatido, eu estou sofrendo e eu não vou pregar a palavra de Deus, não vou orar por ninguém, não. Então você não é servo de Deus, então você não serve para ser um pregador da palavra de Deus. Porque para a gente pregar só quando está tudo bem é fácil. Para louvar o Senhor quando tudo está bem é fácil. Os levitas que me ouvem, que se cuidem. Porque louvar a Deus quando está alegre, quando nada está difícil, quando tudo está, às mil maravilhas, todo mundo gosta de louvar. Mas quando a coisa está feia, luta para um lado, luta por outro, e levante de um lado, levante de outro, e você fica ali no meio daquele fogo cruzado, e ainda conseguir louvar a Deus é a misericórdia de Deus realmente. Como aconteceu com Davi. Então, é muito fácil louvar a Deus quando tudo está bem. Mas quando não está bem,
E você sabe que você precisa louvar a Deus, mesmo assim. Cantar no momento de tribulação. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É o que a palavra, é o que o louvor diz. Então é fácil louvar a Deus quando tudo está bem. Mas os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Porque é no momento que o Senhor se apresenta para falar para nós que Ele está ali, que Ele está presente, que nós não estamos sozinhos, nem desamparados. Então louve. Louve ao Senhor, seja qual for o momento que você está vivendo. Não fique deixando para louvar a Deus só dentro da igreja, não. Só se for dada a oportunidade para você louvar, não. Faça da sua casa um lugar de adoração, um lugar de louvor. Faça do seu trabalho, ainda que você tenha que louvar baixinho, mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor onde você estiver. E com certeza Deus vai se agradar e vai te abençoar cada vez mais. Porque Deus habita no meio dos louvores. E quando nós louvamos ao Senhor, onde quer que nós estivermos, Ele vai se fazer presente, como aconteceu com Paulo e Silas, lá quando eles estavam presos lá na cidade de Filipos. Por volta de meia-noite, a palavra de Deus diz que eles começaram a orar e a louvar ao Senhor. E aí o Senhor mandou um grande terremoto. E todas as correntes que prendiam as pessoas foram soltas. Mas eles ficaram todos ali. E o Senhor ainda naquela noite salvou a vida salvou a alma do carcereiro, juntamente com toda a família do carcereiro. E Paulo, antes de sair de lá, ainda teve que batizá-los. É assim que o Senhor faz. De repente você vai parar num lugar, você pensa, mas por que eu vim parar num lugar desse? Por que Deus não me levou para outro lugar? Por que tinha que ser aqui? Deus sabe porque Ele tem um propósito. Ele sabe por que você está aí. Ele sabe por que Ele te levou para aquele lugar. É só você orar e falar, Senhor, por que eu estou aqui? Qual é o motivo? O que o Senhor quer de mim? E Ele vai te mostrar o que Ele quer. Glória a Deus. De repente o Senhor nos marca uma viagem, você não sabe por quê, o Senhor prepara uma viagem. Quantas e quantas vezes o Senhor já me mandou para viagens que eu nem sabia se eu ia conseguir viajar. Não tinha nenhuma condição financeira para viajar. E o Senhor falava para mim que eu tinha que ir. E eu falava, Senhor, então me dê meios. Eu falava, então me dê meios, me dê condição. E me ajude a chegar até lá, me dê tudo que eu preciso. E a pessoa que pode ir comigo também, prepara tudo. E o Senhor preparava tudo e a gente ia até lá e chegava lá, o Senhor fazia a obra. Quando voltávamos alegres porque o Senhor tinha feito grandes coisas. Porque o Senhor não manda ninguém sair do lugar dele em vão, não. Quando o Senhor nos manda fazer uma viagem ou ir a algum lugar, é porque Ele sabe que a gente precisa fazer alguma coisa lá. E Ele faz. Em alguns lugares que nós fomos, tanto eu como meu marido, nós deixamos lá, a semente foi semeada e hoje as almas estão lá servindo ao Senhor. É assim que o Senhor trabalha. Muitas vezes não é do jeito que a gente quer. É muito fácil a gente sair em viagem, passear e se divertir. Todo mundo gosta disso. Mas quando o Senhor nos manda sair para fazer a obra dele, é totalmente diferente. E nós temos que estar dispostos. Nós temos que ir e orar a Deus para que tudo dê certo, para que Ele nos leve aos lugares que realmente precisa e também para que a obra dele seja feita. Um dia nós fomos numa viagem missionária, o Senhor falou que precisávamos ir naquela viagem e eu fiquei pensando como que nós vamos, como que vamos chegar lá e como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo e que obra é esta que o Senhor vai fazer? E nós fomos. E o Senhor falou que tinha uma obra lá e nós fomos. Aí chegamos lá
oramos durante todo o tempo que estávamos lá, oramos, participamos de cultos de consagração, de oração, de ciclo de oração. E quando foi no domingo, não sei se foi no domingo, não, na segunda-feira, que a nossa intenção era voltar para casa na segunda-feira. Aí a minha irmã falou, vamos num culto que vai ter agora pela manhã. Mas na casa de uma irmã, não é na igreja. É uma congregação na casa dessa irmã. Aí nós fomos. Chegamos lá, tinha muita gente, a casa estava cheia, um calor de mais de 40 graus. Que Rio de Janeiro no verão é só Jesus para ter misericórdia. Aí nós fomos, obedecendo a ordem do Senhor. Já tínhamos orado na casa de minha irmã todo o tempo que ficamos lá. O Senhor disse que tinha uma obra a fazer lá. E aí ficamos em dúvida se voltávamos ou se não voltávamos. Aí chegamos na casa dessa irmã, começamos a orar, junto com os demais que estavam ali, esperando que o Senhor falasse conosco de alguma maneira para que a gente pudesse voltar. E até que Deus usou uma irmã que disse para nós, tem duas irmãs que vieram de outro estado, porque o Senhor mandou que elas viessem, porque Ele tinha uma obra para fazer numa casa, através delas. O Senhor manda dizer para vocês que vocês podem voltar para suas casas e para o seu estado, porque a obra já foi feita. Glória a Deus. Aí nós louvamos ao Senhor e retornamos para São Paulo. E graças a Deus que depois o Senhor me levou de volta até lá para ver a obra que Ele tinha feito. Porque o Senhor é assim, Ele me leva num lugar para fazer uma obra e chega lá, o Senhor, eu faço aquilo que o Senhor mandou fazer e venho embora. Depois o Senhor me leva lá naquele lugar para que eu veja o que Ele fez. Porque Ele faz e prova que Ele fez. Glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. E se você não serve a Ele, sirva a Ele. Porque vale a pena servir a Deus. Olha, é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. É servir a Deus, é conhecer a esse Deus, é andar com Ele, viver com Ele na terra. Porque eu tenho certeza que se eu viver com Ele aqui na terra, com certeza eu vou viver com Ele por toda a eternidade. Glória a Deus. Palavra lida nesta noite, Filipenses, capítulo 4, e versículo 10 em diante. Medita, você que entrou agora, que vai entrar depois. Tem gente que participa no decorrer do dia, tem gente que participa de madrugada, glória a Deus. Mas eu louvo a Deus por todos vocês que estão comigo de outros estados, cidades, outros países, vocês que têm conseguido estar conosco, participando desta transmissão. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Se você está precisando de uma oração, de uma bênção da parte de Deus, você pode, a partir de agora, colocar o seu nome no nosso WhatsApp, colocar o seu pedido de oração, que nós vamos orar daqui a pouco. Já oramos no início da nossa transmissão e vamos orar daqui a pouco. Então, não perca essa chance, faça isso, coloque lá o seu nome, o nome de seus entes queridos, porque nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Ele tem poder. E às vezes você pensa, meu Deus, mas essa situação está tão difícil. Difícil para você, mas para o Deus que eu sirvo não é nada difícil. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder. Então crê somente, com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando de uma maneira toda especial. Glória a Deus. E Deus te abençoe. Nós vamos daqui a pouco estar orando. Você já pode estar enviando seus pedidos de oração.
mas eu quero pedir para você também estar se inscrevendo, você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, procure fazer isso quanto antes, para nos ajudar a alcançar mais vidas, para a glória do nome do Senhor. Você se inscrevendo, você não se esqueça de tocar o sininho, porque todas as vezes que nós estivermos ao vivo, o YouTube vai estar te notificando. E não se esqueça também de convidar seus parentes, seus amigos, seus conhecidos para também estar se inscrevendo, para que eles possam também participar e estar conosco todas as madrugadas. E aqueles que de repente fazem uso de medicação, precisam dormir cedo, eles podem também estar participando durante o dia através do Face, através do Instagram e através também do YouTube. Você pode estar entrando no YouTube através do nosso canal, Sala de Oração Missionária Helenise, todos os dias, aliás, todas as noites, a partir das 0h. Você vai nos encontrar no YouTube e no decorrer do dia você também pode encontrar, pode assistir as lives, que são várias lives já gravadas, que você pode assistir, cada uma tem uma palavra da parte de Deus, tem oração, tem para que você possa se alimentar e também interceder pelos seus parentes, pelos seus conhecidos e todos aqueles que precisam. E com certeza o Senhor vai fazer uma grande obra. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Lorici pede uma palavra. E eu quero também, antes de descrever o nome da Dorici, pedir para você estar, você que puder, estar também nos ajudando com a sua doação. Porque nós temos alguns gastos com as nossas transmissões e precisamos da sua ajuda. Você pode nos ajudar com o valor que você tiver condições de ajudar. E você pode fazer isso através da nossa chave Pix, através do Superchat e através do QR Code. É só você entrar na descrição do vídeo que você vai encontrar lá a chave Pix, o Superchat e o QR Code. E você nos ajudando, você vai estar cooperando para que esta palavra possa alcançar pessoas que estão precisando, necessitando da bênção de Deus, estão precisando do socorro da parte do Senhor. E como eu não posso ir até elas podem estar participando da nossa transmissão e recebendo as grandes bênçãos que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus Cristo. Você também pode estar nos ajudando no projeto que nós queremos ver se conseguimos ainda este ano colocar em ação esse projeto. Então, é só você colocar para que é a sua doação. Se é para o projeto, você pode colocar no nosso WhatsApp que a sua doação é para o projeto ou é para a manutenção dos nossos aparelhos, para a manutenção da live. Glória a Deus. Deus te abençoe. Como é o nome da pessoa? Lorici. Lorici. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, Lorici. Ela quer oração. Palavra. Aqui é a palavra. Mas eu sempre coloco na oração também, né? Glória a Deus. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra de Deus que saiu para você, Lorici. Quão suaves são os montes, sobre os montes, os pés do que anuncia boas novas. É Isaías capítulo 52, versículo 7. Leia Isaías 52 e você vai entender melhor. Quão suaves são sobre os montes os pés daqueles que anunciam boas novas, aqueles que anunciam a palavra de Deus. Glória a Deus. Eles andam pelos montes, pelas ruas, pelas praças,
por todos os lugares, levando a palavra de Deus. E é suave sobre os montes, os pés daqueles que levam a palavra de Deus. E aqueles que agora também estão subindo para os montes, fazendo culto no monte, glória a Deus. Eu tenho visto assim vários grupos de pessoas subindo para o monte, cultuando a Deus no monte, e tem sido bênção. E com certeza, às vezes a gente pensa que lá no monte só está a gente orando, de repente tem alguém que também está ouvindo. E eu ouvi o testemunho de uma irmã que é missionária. Essa irmã, naquele tempo, ela às vezes acampava, o Senhor mandava ela acampar em determinados lugares na mata. Eu ouvi o testemunho dela, eu fiquei meio pasma, assim, eu era meio nova, convertida ainda. E ela falou para mim, irmã, quando Deus me manda largar tudo e acampar, eu tenho que largar tudo, me preparar e ir acampar. Aí chegava, às vezes as pessoas pensavam até que ela ia participar de um acampamento, assim e tal, mas ela ia em missão naquele acampamento. E ela disse que ela ficava em lugares perigosos, onde tinha animais ferozes. Às vezes ela armava a barraca dela naquele determinado lugar que o Senhor mandava. Ela só armava a barraca. No lugar que o Senhor mandava, ela armava a barraca. E ali naquela barraca, diz ela que havia noites que vinham as onças, vinham os animais. E Deus sempre guardou ela, sempre protegeu ela. Então ela foi acampar nesse lugar que parecia que não tinha ninguém por perto. A mata fechada, parecia que não tinha ninguém por perto. E ela armou a barraca dela e ficava ali em oração, em jejum, meditando na palavra de Deus. E quando chegou no outro dia, o Senhor falou para ela caminhar. Aí ela pegou algumas coisas e saiu caminhando. E o Senhor levou ela à beira de um rio que passava logo embaixo. E lá naquele rio tinha várias mulheres lavando roupa. Várias mulheres lavando roupa nas águas daquele rio. E quando ela se aproximou, as mulheres ficaram meio assustadas, porque não havia muito movimento naquele lugar. Aquelas mulheres estavam totalmente longe de tudo, porque o lugar que o Senhor mandou que ela fosse acampar era um lugar deserto de qualquer recurso. Então ela se aproximou e o Senhor imediatamente mostrou para ela por que o Senhor mandou que ela fosse até ali. E ali ela encontrou pessoas que já estavam na cama há mais de 2 anos. E ela orou por aquela mulher e a mulher se levantou. O Senhor deu vida, deu a cura para aquela mulher e a salvação para aquelas mulheres que ouviram ali ela pregar, que ouviram ela testificar daquilo que o Senhor podia fazer por elas. E aquelas mulheres que estavam ali sem nenhuma esperança, sem nenhuma certeza de salvação. O Senhor levou esta irmã até ali para levar a sua palavra. E ali o Senhor fez grandes coisas. E o Senhor só permitiu que ela saísse de lá depois que ele fez tudo que precisava ser feito na vida daquele povo que morava ali naquela mata, sem ninguém perceber, sem ninguém saber. Mas o Senhor sabia e conhecia a necessidade de cada uma delas e de cada família que estava ali. Às vezes as pessoas pensam, tá lá, mas tá largado lá, Deus não tá nem vendo. Mas engano. Deus sabe tudo e Ele vê tudo. E Ele socorre. Muitas vezes Ele usa seus anjos. Eu sempre digo que o Senhor envia anjos. E Ele envia anjos para socorrer aqueles que estão precisando de socorro.
e que não tem com quem contar. O Senhor enviou Epafrodito para ajudar Paulo, para levar as doações para Paulo. Isso daí é só Deus que faz isso. Mas Deus fez isso na vida de Paulo e pode fazer na tua vida e na minha vida também. É só nós crermos e confiarmos. Glória a Deus. Já li a palavra para a irmã, né? É Isaías 52. Já li. Glória a Deus. Você pode preparar seu copo com água, sua peça de roupa, já vai colocando aí na presença do Senhor, que daqui a pouco nós vamos estar orando. Rosiane Moreira, ela pede ajuda em oração pelo seu casamento, pelo seu trabalho e também para a sua vida financeira. Vamos estar orando, Rosiane. Rosemary Salles pede oração, família e saúde. Rosemary. Reinaldo Mota, por causa na justiça. Vamos estar orando, irmão Ronaldo. Reinaldo. Reinaldo. Ana Paula Ferreira pede oração para o seu casamento, saúde e vida espiritual. Está orando, Ana Paula, daqui a pouco. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, gente, Ele faz coisas grandes. Às vezes a gente pensa assim, Deus não está preocupado com determinadas pessoas, ou mesmo a gente pensa, Deus não está preocupado comigo, né? Mas a gente pensa assim. E de repente a gente se vê só, né? A gente pensa assim, com certeza Deus também não está preocupado comigo. Mas o Senhor se preocupa sim. E Ele envia socorro. Glória a Deus. A pessoa está lá fora. A pessoa estava com calor, aí fica reclamando. Glória a Deus. Mais alguém? Nós vamos estar orando daqui a pouco. As pessoas que também estão conosco no Face, aquelas que vão entrar mais tarde, vão também estar orando juntamente conosco. Os que vão entrar pela manhã, com certeza também vão estar orando juntamente conosco, que vão ser grandemente abençoados. Glória a Deus. Vamos... Tem um testemunho, a Nilzete Ramos. Ela agradece a Deus por sua cirurgia de catarata. Glória a Deus. Ela pede uma palavra. Glória a Deus, Nilzete. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida. A palavra que saiu para você. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei da mão dos fortes. Jeremias capítulo 16 e versículo 21. Então creia que o Senhor é aquele que nos livra do poder do maligno e da mão daqueles que se acham fortes. Porque mais forte do que o Senhor Jesus não existe ninguém. Glória a Deus, então creia. Nós vamos estar orando então, vamos estar colocando tudo nas mãos do Senhor. Continuamos a orar pelo povo do Irã, pelo povo de Israel. São muitas as destruições, muitas mortes. Muita coisa que está acontecendo no mundo todo. Nós sabemos que nós mesmos não podemos fazer nada, mas o Deus que servimos pode fazer. Então nós temos que orar, nós temos que unir a nossa fé, unir as nossas forças e clamarmos ao Senhor por socorro, porque a sua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pedir socorro ao Senhor para Israel, para a Ucrânia, para o Irã, para todos os países que estão em guerra, e que o Senhor guarde e proteja a nossa nação, que é o Brasil, e todas as demais nações, livrando de uma guerra, porque quando se fala em guerra é destruição total.
É tantas vidas que perecem. É tanta destruição. Mas o Deus que servimos, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele pode fazer cessar esta guerra até os confins da terra. Só Ele pode fazer isso. Glória a Deus, vamos estar então orando, vamos estar clamando ao Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para socorrer todos aqueles que estão precisando de socorro. De repente você não pôde entrar em contato com a gente, mas você está participando, está assistindo, ou vai assistir mais tarde. E nesta oração, com certeza, você orando com a gente, o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus, que você creia e confie. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de eterna misericórdia e infinita bondade. Nós oramos, Senhor, e clamamos pelo Teu socorro, porque a Tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E eu oro agora por cada vida cujo nome aqui está diante da Tua presença. Eu oro por cada lar, por cada família, meu Pai. Este lar onde a minha voz está chegando e a minha imagem também. Que chegue a Tua grande salvação, libertação, transformação de vida e quebrantamento de coração. Visita todos os lares, todas as famílias aqui representadas. Visita aqueles que estão hospitalizados, encarcerados. Meu Deus, nós te agradecemos pela cirurgia da Nilzete, que deu tudo certo para a glória do Teu nome. Que o Senhor continue abençoando, continue dando livramento e proteção para a Tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro também pelo Brasil, eu clamo, meu Pai, pelo Brasil, pelas autoridades constituídas do Brasil, por aqueles, meu Pai amado, que estão sofrendo as injustiças, meu Pai, no Brasil. Eu clamo, meu Pai, por aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão hospitalizados, precisando do socorro do Senhor. Envia socorro do céu e socorro da terra. Toma nas Tuas mãos, Senhor amado, Deus Todo-Poderoso, as equipes médicas dos hospitais, as equipes de enfermagem. Usa nas Tuas mãos para socorrer os necessitados. Toma nas Tuas mãos, Senhor, as mulheres que estão ali para ter os seus bebês. Meu Deus, abençoa os bebês e abençoa as mulheres. Guarda e protege e livra de todo mal. Guarda também, Senhor, aqueles que estão nas UTIs, as crianças que estão nas UTIs neonatal. Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia. Guarda e proteja as nossas crianças, Pai, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Dai livramento, meu Pai. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobre-os com as Tuas penas e debaixo das Tuas asas estarão seguros, porque a Tua verdade é escudo e broquel. Visita, meu Pai, os lares, visita as famílias, visita as despensas, as geladeiras, os armários. Envia provisão, meu Pai, na casa que estiver faltando provisão. Envia socorro do céu, Senhor. Envia Teus anjos, Pai, para pelejar pelo Teu povo. Envia Teus anjos para socorrer o aflito e o necessitado. E abre, meu Pai, as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Conceda um bom emprego, um bom salário, um bom ganho para todas estas pessoas, meu Pai, que estão orando juntamente conosco. Que nada falte para elas, que aquelas que têm nos ajudado, que o Senhor estenda as Tuas mãos santas e poderosas sobre a vida dessas pessoas, sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida espiritual, profissional. Manifesta Teu poder e conceda, Pai, bênçãos sem medidas. Pai, eu coloco nas Tuas mãos. Eu peço por esta pessoa que está aflita, que está necessitada, que está sem saber o que fazer da própria vida. Meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos e eu peço livramento, eu peço proteção. Eu peço que o Senhor faça uma grande obra na vida desta pessoa, para que ela entenda que só o Senhor é Deus. Meu Deus e meu Pai, meu Salvador, entra com toda a sorte de provisão nos lares, nas famílias, meu Pai, onde chegar o som da minha voz, e faça grande obra, meu Pai, onde quer que estiver alguém me ouvindo, alguém orando comigo, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, possa ser derramada, meu Pai,
sobre estas pessoas, sobre os lares, sobre as famílias. Vai de encontro, meu Pai, àqueles que estão sofrendo a dor da perda. Consola, meu Pai, os corações. Conforta, meu Pai, pelo teu poder. Tem misericórdia, meu Pai. Socorre aquele que está aflito, aquele que está necessitado. Oh, em nome de Jesus eu peço que a tua bênção esteja sobre as autoridades constituídas do Brasil e sobre as autoridades eclesiásticas. Toma nas tuas mãos e faça a tua obra. Envia um reavivamento espiritual sobre o Brasil. Opera com teu poder, Senhor, um grande reavivamento. Tira o teu povo do comodismo religioso. Arranca, meu Pai, todo espírito de contenda do meio da tua igreja, do meio do teu povo. Faz uma obra poderosa, meu Pai, de despertamento, de reavivamento espiritual. E abençoa, meu Pai, cada lar, cada família aqui representados. Envia o anjo da vitória com a bênção, com a vitória que só o Senhor pode nos dar. Meu Deus, eu repreendo também o demônio da violência, o principado da violência que atua nas nações, matando, roubando e destruindo. Mas o Senhor veio para desfazer as obras do adversário. O Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Então, meu Deus, estenda as tuas mãos. Peleja pela tua igreja, peleja pelo teu povo na terra. E confirma, Pai, a bênção, confirma a vitória, para a honra e glória do teu nome. Meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que o Senhor guarde e proteja as crianças na ida para a escola, na permanência na escola, na volta das escolas. Acampa também os teus anjos, Pai, de livramento, de proteção ao redor das creches, dentro das creches, ao redor das escolas, meu Pai. Guarde e proteja as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens e todos aqueles, meu Pai, que estão precisando do teu socorro. O Senhor socorre, o Senhor livra e o Senhor liberta pelo teu poder. Para a glória do teu nome, Senhor, faça uma grande obra nesta nação. Socorre aquele que está aflito, socorre o necessitado, abre as portas que estiverem fechadas. Tem compaixão daqueles que estão sofrendo. Nós te pedimos, nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos por esta oportunidade. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Se Deus é por nós, operando Ele, salve, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, a você, a sua casa e a sua família, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.